Nem essa noite, nem nenhuma outra, nem nunca, declarou minha esposa. Entendi. Então, só para deixar claro, meu tempo, minha atenção e meus recursos também foram redirecionados para outra pessoa. Eu respondi. Ela estava ali, com os olhos fixos nos meus, e eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. O que fazer quando as palavras de quem você mais ama começam a dilacerar tudo o que você construiu? Eu ainda não sabia, mas mal sabia que a história que eu estava prestes a viver seria algo que eu jamais esqueceria. Lembro perfeitamente o momento em que ouvi essas palavras saindo dos lábios de Jéssica, minha esposa há 6 anos. Aos 34 anos, jamais imaginei que ela diria algo assim de forma tão definitiva. Embora as coisas entre nós não estivessem perfeitas ultimamente, nunca pensei que ela tomaria uma decisão tão radical sobre algo que sempre consideramos essencial para nosso casamento. Para dar um pouco de contexto, trabalho como gerente de marketing em uma empresa de tecnologia de médio porte no meio oeste. Não é um emprego luxuoso, mas me permite crescer na carreira, onde estou há 8 anos. Conheci Jéssica na faculdade, no penúltimo ano. Ela estudava psicologia e eu, administração. Conectamos de imediato por causa da nossa ambição e, após 3 anos de namoro, nos casamos em uma cerimônia modesta com cerca de 80 convidados, entre amigos e familiares. Jéssica trabalha como consultora de RH e ganha o suficiente para nos mantermos bem. Há 4 anos, compramos uma casa de 3 quartos em um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Não tivemos filhos ainda, pois ambos estávamos focados na carreira. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, uma jornada de 10 horas lidando com clientes e uma apresentação que não saiu como esperado, só queria chegar em casa, pedir comida e talvez assistir a um filme com minha esposa. Mas assim que entrei, percebi que algo estava errado. Jéssica estava sentada na bancada da cozinha, completamente grudada no celular com uma intensidade incomum. Durante o jantar, conversamos sobre coisas do dia a dia, as fofocas do trabalho dela, meus prazos, mas nada que abordasse o clima estranho no ar. Quando fomos para a sala, ela continuou grudada no telefone, provavelmente vendo alguma página feminista no Instagram, um tema que tinha despertado seu interesse recentemente. Aproximei-me para beijar seu pescoço, um gesto que costumava fazê-la sorrir, mas, dessa vez, ela se afastou com frieza. Sem tirar os olhos do celular, disse, não estou com humor para isso. E, com um tom monótono e definitivo, acrescentou, nem hoje, nem nunca. Fiquei sem entender e tentei perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas a resposta que recebi foi assustadora. Ela me olhou com uma calma quase infantil e explicou que gostava da nossa vida juntos, a casa, a rotina, nosso círculo social, mas que não tinha mais interesse em intimidade física comigo. Nem comigo, nem com nenhum outro homem. Disse que, depois de ler sobre como a sociedade condiciona as mulheres a oferecer afeto físico, decidiu que não queria mais fazer parte dessa obrigação imposta pelo sistema patriarcal. E falou isso como se fosse algo completamente normal, deixando claro que eu poderia aceitar ou não. Fiquei em choque. Como responder a uma decisão tão unilateral que mudava completamente a base do nosso casamento sem qualquer conversa prévia? Tentei argumentar, mas cada palavra parecia inútil diante da frieza com que ela estabelecia seus próprios limites. Parecia que estava repetindo um discurso ensaiado de algum fórum online, justificando sua posição com a ideia de que o simples fato de querermos discutir isso já era um sinal do suposto domínio dos homens sobre o corpo feminino. Naquela noite, incapaz de suportar a ideia de dividir a cama com alguém que havia destruído a minha visão do nosso relacionamento, fui dormir no sofá. Nos dias seguintes, a rotina permaneceu estranhamente normal. Compartilhávamos as refeições, assistíamos à TV, convivíamos no mesmo espaço, mas havia uma barreira invisível entre nós. Para Jéssica, sua declaração parecia ser tão simples quanto trocar de supermercado, quando, na verdade, ela tinha reconfigurado completamente os alicerces do nosso casamento. 3 dias depois, em um ato desesperado de tentar reconectar, sugeri terapia de casal. Pesquisei e encontrei um terapeuta bem recomendado. Mas a resposta dela foi um revirar de olhos e um comentário debochado. Eu não preciso de terapia. Nunca vou me sentir obrigada a ter intimidade só para cumprir expectativas sociais. Ela até sugeriu que talvez eu devesse procurar ajuda para superar minha dependência de validação feminina. Aquela frase me atingiu como um soco. Eu me sentia reduzido a um mero pagador de contas, um acompanhante para eventos sociais, um colega de quarto numa casa onde a conexão real havia desaparecido. Cada tentativa de entender o que havia dado errado, terminava com Jéssica me tratando como se eu estivesse tentando racionalizar algo que, para ela, era óbvio. Num sábado de manhã, quando estávamos em casa, perguntei mais uma vez. Jéssica, eu respeito seus sentimentos, mas preciso entender. O que aconteceu? Fiz algo errado? Posso mudar algo? Ela suspirou, como se minha pergunta fosse um fardo imenso, e respondeu. Isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com meu próprio caminho e minha autonomia pessoal.
deixando claro que minha tentativa de analisar a situação apenas evidenciava, na visão dela, o problema inerente aos homens. Enquanto discutíamos, percebi como a frustração se acumulava a cada resposta. Para Jéssica, seu direito sobre seu próprio corpo era mais importante do que minha capacidade de decisão, e ela justificava essa postura com a ideia de que o privilégio masculino permitia aos homens impor suas vontades. Para ela, o simples fato de eu tentar entender a situação era uma perpetuação do patriarcado. Os homens não suportam quando as mulheres tomam suas próprias decisões, disse ela. A conversa terminou sem qualquer possibilidade de entendimento ou um meio-termo. Ela havia criado uma narrativa em que qualquer discordância apenas reforçava sua visão dos homens como opressores. 2 semanas após aquela conversa, me peguei sentado no carro, estacionado em frente à nossa casa, incapaz de reunir forças para entrar. Lá dentro, me esperava mais uma noite de convivência educada, mas fria, com alguém que havia mudado unilateralmente os termos da nossa relação sem oferecer uma explicação real. Mais uma noite ouvindo que eu estava errado por desejar uma conexão humana básica dentro de um casamento. Foi naquele momento que percebi que tinha 2 opções: continuar vivendo naquele deserto emocional, esperando por uma mudança que nunca viria, ou redirecionar meu tempo, minha atenção e meus recursos para algo ou alguém que me proporcionasse crescimento. Ao cruzar a porta de casa naquela noite, um plano começou a tomar forma na minha mente. Não se tratava de vingança, nem de uma grande confrontação. Pelo menos, não imediatamente. O que eu queria era transformar completamente a energia da minha vida. Se ela podia se afastar de mim sem sair fisicamente do nosso lar, eu também poderia escolher me distanciar emocionalmente. Comecei com pequenas mudanças na minha rotina. Passei a acordar às 5h30 da manhã, 1 hora antes de Jéssica. Aquelas primeiras horas do dia se tornaram um tempo sagrado, exclusivamente meu, um espaço livre de olhares críticos e comentários agressivos. Comecei a meditar por 20 minutos, uma prática que antes eu desprezava. Para minha surpresa, aqueles momentos de silêncio ajudaram a limpar minha mente dos pensamentos obsessivos sobre um casamento em ruínas. Depois, incorporei exercícios físicos. Comecei com séries simples de flexões, abdominais e uma corrida curta pelo bairro. Quando Jéssica saía do quarto, eu já tinha tomado banho, me vestido e iniciado meu dia com uma nova sensação de propósito. Ela percebeu a mudança. No 3º dia, enquanto eu tomava café na cozinha e lia um livro, ela resmungou com um tom irritado. Você está acordando cedo assim por quê? Respondi de forma casual, dizendo apenas que havia decidido fazer alguns ajustes. Não dei explicações, já que ela nunca achou necessário me dar nenhuma. Ela murmurou algo sobre masculinidade tóxica e cultura do fitness, mas decidi ignorar. Na 2ª semana, me matriculei em uma academia perto do trabalho. Em vez de correr para casa ao final do expediente e me trancar naquele ambiente sufocante, comecei a dedicar 1 hora do meu dia ao treino. Cada repetição parecia dissolver um pouco do ressentimento e da autopiedade, e logo comecei a imaginar um futuro onde Jéssica não era mais o centro absoluto da minha existência. Paralelamente, reaproximei-me de antigos amigos que havia deixado de lado no casamento, homens que Jéssica sempre criticou por serem masculinos demais ou problemáticos. Almoços simples e cafés após o trabalho não tinham o objetivo de buscar consolo ou falar mal dela, mas sim de reconstruir minha vida fora do papel de marido de uma mulher cada vez mais hostil. O que descobri nessas conversas foi revelador: muitos homens viviam situações semelhantes. Talvez não exatamente iguais, mas marcadas pelo mesmo padrão, relacionamentos onde suas parceiras haviam se tornado figuras críticas e distantes, condenando qualquer comportamento normal masculino, enquanto continuavam exigindo estabilidade financeira e apoio emocional incondicional. Meu amigo Chris, de 36 anos, sofria com uma namorada que, depois de 3 anos juntos, passou a considerar seu hobby de videogames um problema, apesar de sempre ter sido a forma dele relaxar. Mark, de 35, não podia fazer uma única postagem nas redes sociais sem que sua esposa revisasse e corrigisse o que ele dizia. Em uma dessas conversas, Chris soltou uma frase que ficou na minha mente. Você nunca pode ganhar. E aquilo me fez refletir. Se as regras do jogo mudavam constantemente sem que eu tivesse voz na sua criação, talvez a única solução fosse parar de jogar e, em vez disso, criar minhas próprias regras. Foi então que decidi tomar controle das minhas finanças. Passei a guardar parte do meu dinheiro em uma conta separada, fora do alcance de Jéssica. Não eram quantias que comprometessem as despesas da casa, mas o suficiente para construir, aos poucos, uma rede de segurança. Essa decisão me deu um novo senso de controle sobre minha vida. Em uma relação onde eu me sentia cada vez mais impotente, finalmente comecei a recuperar o poder sobre meu próprio destino. Um mês depois de iniciar essa transformação, olhei no espelho e mal reconheci o homem que via. As rotinas de exercícios não apenas moldaram meu corpo, ombros mais largos, abdômen definido e postura melhorada, como também aliviaram aquela tensão crônica que me pesava há meses. No entanto, a mudança mais marcante estava nos meus olhos.
Agora, eles irradiavam foco e vida, uma vitalidade que eu não sentia desde aquela conversa com Jéssica. Minha transformação também se refletiu na minha aparência. Atualizei meu guarda-roupa, escolhendo roupas bem ajustadas, sem exageros, mas que valorizavam minha nova forma física e transmitiam confiança. Durante um jantar com amigos, ao notar minha camisa nova, vários comentaram: "Você perdeu peso, não foi?" Respondi apenas com um sorriso: "Só estou cuidando melhor de mim." Jéssica percebeu, mas tentou disfarçar seu interesse por trás de críticas. "Essa camisa não está meio apertada?" Soltou ela, tentando parecer casual enquanto eu me arrumava para sair. Mais tarde, sugeriu com um tom acusatório que eu estava me esforçando demais, insinuando que eu estava passando por uma crise de meia-idade. Apenas sorri e segui meu caminho, o que pareceu irritá-la ainda mais. No aspecto financeiro, embora tivéssemos contas separadas além da conta conjunta para as despesas da casa, comecei a redirecionar meus gastos. Por exemplo, a viagem cara para um retiro feminino na Costa Rica, que Jéssica havia sugerido para nosso aniversário, foi substituída por um investimento de alto rendimento registrado apenas no meu nome. Aproveitei também para retomar uma paixão antiga, a fotografia. Jéssica sempre reclamou do tempo que eu dedicava a isso, e, com o tempo, acabei abandonando o hobby. Agora, investi em um bom equipamento, uma câmera DSLR e algumas lentes de qualidade. Meus primeiros cliques foram desajeitados, mas, com tutoriais online e muita prática, comecei a capturar imagens das quais me orgulhava. Passei a sair nos fins de semana para fotografar paisagens ao amanhecer, quando a luz era perfeita. Esses passeios se tornaram uma nova forma de meditação. Atrás da lente, eu entrava em um estado de fluxo, desconectando-me completamente dos problemas. Logo, comecei a compartilhar minhas fotos online e a construir uma pequena comunidade de pessoas que apreciavam minha visão. Algumas das minhas imagens até foram vendidas como impressões em um marketplace digital, gerando um dinheiro extra que ia direto para minha conta separada. Consolidada minha nova rotina, Jéssica começou a notar as mudanças. Em uma manhã de sábado, depois de semanas desse novo estilo de vida, ela me perguntou em um tom de acusação: "Onde você esteve tão cedo?" Ela parecia irritada com o fato de eu já não estar sempre disponível para ela, como antes. Enquanto arrumava meu equipamento de fotografia, respondi de forma tranquila: "Desde quando você se interessa?" Seu olhar revelava a frustração com minha nova independência. Agora que eu havia retomado algo que sempre me fez bem, precisava da aprovação dela. Não mais. Naquele momento, seu semblante vacilou. Parecia que queria perguntar algo mais, mas hesitou. Ou talvez preferisse não demonstrar interesse depois de tanto tempo se afastando deliberadamente. No fim de semana anterior, havia me pedido ajuda em algumas tarefas domésticas. Mas, quando respondi que estaria ocupado, sua reação foi a de sempre, desinteresse. Agora, me acusava: "Você simplesmente desapareceu." Respondi com calma que meu celular funcionava até na montanha e que, se ela realmente quisesse falar comigo, poderia ter enviado uma mensagem. "As coisas mudam", finalizei. Essas palavras pairaram no ar. Pela primeira vez, vi em seus olhos um lampejo de compreensão, uma pequena faísca de que ela começava a perceber que suas atitudes tinham consequências inesperadas. Enquanto isso, no trabalho, meu novo foco começou a gerar resultados. Eu abordava projetos com uma clareza e segurança que tinham desaparecido nos meses anteriores, quando meu casamento consumia minha energia. Meu chefe, Rob, de 45 anos, percebeu a diferença. Depois de eu fechar um contrato importante com um cliente que hesitava meses, ele me chamou e disse: "Seja lá o que você está fazendo, continue. Você está em uma fase incrível." Aquele elogio, depois de tanto tempo me sentindo indesejado em casa, preencheu um vazio profissional e me impulsionou ainda mais. Decidi assumir projetos que envolviam viagens, algo que antes evitava para passar mais tempo com Jéssica. Um congresso de 3 dias em Chicago. Um treinamento de uma semana em Denver. Uma reunião com clientes em Boston. Cada viagem se tornou um sopro de liberdade. Hotéis onde eu podia relaxar sem ser julgado. Refeições sem comentários depreciativos sobre minhas escolhas. Conversas com pessoas que não analisavam cada interação sob um prisma ideológico. Durante minha estadia em Denver, reencontrei Tom, um amigo da época da universidade que se estabeleceu por lá. Caminhamos pelas montanhas e consegui capturar algumas das minhas melhores fotografias. Ao publicá-las online, notei um aumento significativo nos meus seguidores. Para minha surpresa, vendi 3 impressões em apenas uma semana. "Sabe, você poderia transformar isso em um negócio de verdade", comentou Tom enquanto descansávamos em um mirante. "Você tem um olhar incrível para a composição." Suas palavras plantaram uma semente em minha mente. Talvez a fotografia pudesse ser mais do que um simples refúgio. Talvez fosse o início de um futuro diferente. 3 meses depois dessa redefinição pessoal, percebi melhorias em quase todas as áreas da minha vida.
Eu dormia melhor, me sentia melhor e estava operando em um nível muito mais alto, exceto no meu casamento, que havia se tornado apenas um conjunto vazio de interações formais e uma convivência paralela. A ironia era inegável. Ao me afastar emocionalmente, Jéssica, sem querer, me impulsionou a me tornar uma versão muito mais forte de mim mesmo. Mas havia algo que ela não sabia. Eu já havia aberto uma conta separada e começado a transferir 50% do meu salário, incluindo bônus de desempenho, para esse fundo de escape. O restante era suficiente para cobrir minha parte das despesas da casa. Não que eu estivesse planejando sair imediatamente, só queria observar como as coisas se desenrolariam. Uma noite, enquanto me preparava para um encontro de fotografia, Jéssica fez uma pergunta inesperada. Você está saindo com alguém? Seu tom, carregado de uma autoridade surpreendente, deixava claro que ela poderia cortar qualquer intimidade sem hesitação, mas, ao mesmo tempo, exigia acesso exclusivo ao meu tempo. Olhei para minha bolsa de câmera e respondi com sinceridade. Não. Ela pareceu surpresa. Por que pergunta isso? Eu disse. Ela respondeu. Você mudou. Quase nunca está em casa. A hipocrisia na sua preocupação quase me fez rir. Só estou direcionando meu tempo e energia para o que me faz bem, respondi, usando o mesmo argumento clínico que ela sempre usava. Não é isso que você tem feito? Jéssica ficou visivelmente irritada ao perceber que eu havia usado sua própria lógica contra ela. Você tomou decisões pessoais sobre seu corpo e seu tempo. Acho justo que eu faça o mesmo, reforcei. Você está me punindo? Ela perguntou. De forma alguma. Só estou me adaptando à nova realidade. Você estabeleceu um limite, e eu o respeito. Só estou criando os meus. Diante dessa resposta, ela ficou em silêncio. Sem esperar mais nada, saí para me encontrar com meus amigos fotógrafos. No caminho, percebi que algo fundamental havia mudado. Eu não ansiava mais desesperadamente para que Jéssica reconsiderasse sua postura. Pela primeira vez, minha felicidade não dependia dela. No encontro, realizado em um parque local, praticamos técnicas de fotografia noturna. Entre os participantes estava David, um jovem que trabalhava para uma revista local. Ao ver minhas fotos, ele comentou: Isso é realmente bom. Sempre estamos em busca de talentos locais para nossa sessão de natureza. Você se interessaria em enviar seu trabalho? Com essa simples pergunta, uma nova porta se abriu diante de mim. Ao voltar para casa naquela noite, encontrei Jéssica já na cama, provavelmente irritada por não ter tido a chance de reclamar sobre seus colegas de trabalho ou sobre supostas opressões patriarcais. Mas, naquele momento, eu tinha coisas muito mais importantes na mente. O momento decisivo veio 6 meses depois, durante um retiro corporativo. Minha equipe se reuniu em um resort à beira de um lago para um fim de semana de planejamento estratégico e integração. Após um dia produtivo de reuniões, nos sentamos ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias sobre as estrelas. Foi então que Emma, uma colega de 29 anos que havia entrado no departamento de marketing 3 meses antes, se sentou ao meu lado. Ela era o oposto de Jéssica, calorosa, atenciosa e genuinamente interessada na vida das pessoas. Todos dizem o quanto somos sortudos por trabalhar com você, confessou ela em voz baixa, quase como um segredo. Dizem que você transformou completamente o desempenho do departamento. Mas também notaram sua mudança pessoal nos últimos meses. Ela hesitou por um instante antes de acrescentar. Antes, te viam como alguém retraído, quase triste. Mas isso não combina com a pessoa que conheço hoje. Olhei para as chamas, ponderando minha resposta. Digamos que passei por desafios pessoais, respondi. E decidi focar no que posso controlar, em vez de no que não posso. Emma balançou a cabeça e sorriu. Seja lá o que você fez, deu certo. Você parece estar exatamente onde deveria estar. Conforme a conversa fluía, senti algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente relaxado. Emma era inteligente, perspicaz, e seu humor afiado me surpreendia constantemente. Descobrimos que compartilhávamos interesses em fotografia e trilhas, e dava para perceber que ela ficava genuinamente impressionada ao ver algumas das minhas últimas capturas no celular. Essas fotos são incríveis. Você já pensou em expô-las profissionalmente? Perguntou ela. Na verdade, acabei de começar a vender algumas impressões online e uma revista local pode publicá-las em breve, respondi. Essa interação me surpreendeu de forma positiva. Era reconfortante compartilhar essa parte da minha vida com alguém que demonstrava verdadeira admiração, em vez de críticas. O calor em seu sorriso me fez perceber o quanto fazia tempo que eu não experimentava um contato humano sincero, em contraste com os julgamentos frios e calculados de Jéssica. Mais tarde, quando o grupo começou a se dispersar para as cabanas, Emma me acompanhou pelo caminho e sugeriu. Alguns de nós planejamos uma trilha ao amanhecer amanhã. Seria perfeito para capturar essas paisagens que você tanto gosta. Aceitei o convite. E,
Na manhã seguinte, me encontrei no topo de um penhasco com Emma e 2 colegas, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e rosa. Tirei inúmeras fotos, embora minha lente parecesse inevitavelmente focar no perfil de Emma contra aquele cenário majestoso. Emma representava tudo o que havia faltado na minha vida: interesse genuíno, respeito mútuo e conversas reais, longe das constantes reprimendas. No entanto, antes de começar algo novo, eu precisava resolver minha situação com Jéssica. Ao voltar para casa no domingo à noite, encontrei Jéssica na cozinha preparando o jantar, algo que ela não fazia há meses. Sua pontualidade parecia suspeita. "Como foi o retiro?" perguntou, com um tom curiosamente atencioso. "Finalizamos o planejamento estratégico para o próximo trimestre." Respondi enquanto deixava minha bolsa. Ao ver algumas das minhas fotos, ela comentou: "Os lugares são lindos, isso é verdade." Mas, após uma breve conversa, ela fez uma pergunta inesperada. "Aquela mulher em algumas das fotos é da sua equipe?" Sem antecipar a pergunta, respondi com neutralidade: "Essa é Emma, nossa nova especialista de marketing." Notei, então, um comportamento territorial em Jéssica, ironicamente vindo de alguém que rejeitou meu crescimento pessoal por tanto tempo. "Você tirou uma dúzia de fotos em que ela parece", disse ela, mais acusadora do que inquisitiva. "Parece que prestou bastante atenção." Escolhi minhas palavras com cuidado. "Ela apareceu no enquadramento durante as atividades em grupo." "Por que está perguntando?" "Você deixou bem claro que certos aspectos da nossa relação tinham terminado. Não pode decidir com quem passo o meu tempo no trabalho." Sem responder, ela se virou para continuar cozinhando, visivelmente irritada por eu não estar me justificando nem pedindo desculpas. "Só estou curiosa sobre suas colegas. Tenho o direito de saber com quem meu marido se relaciona." Foi nesse instante que decidi antecipar meu plano de saída. Suas expectativas unilaterais haviam se tornado insuportáveis. Na semana seguinte, Jéssica começou a agir diferente. Procurava conversar mais, perguntava sobre o meu dia, sugeria assistirmos séries juntos. Preparou o jantar algumas vezes e, curiosamente, evitou seus habituais discursos ideológicos. Era como se eu estivesse convivendo com a mulher de quando nos casamos, antes de se transformar em alguém irreconhecível. Mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela estava tentando recuperar o controle, me puxar de volta para sua órbita agora que percebia meu distanciamento. E essa confirmação só fortaleceu minha determinação. Não era sobre vingança, era sobre autopreservação. 2 fatores-chave criaram a oportunidade perfeita para minha libertação. O primeiro foi que recebi uma promoção no trabalho, com um aumento salarial significativo e mais viagens incluídas. Guardei a notícia para mim, sem compartilhar com Jéssica, apesar de seus esforços cada vez maiores para se envolver na minha rotina. O segundo fator veio através da minha rede de contatos profissionais. Descobri que a empresa de Jéssica estava prestes a passar por uma fusão que resultaria em demissões em massa, e o setor dela seria fortemente impactado. Não era informação privilegiada, apenas o tipo de notícia que circula entre contatos de negócios em uma cidade do nosso porte. O momento não poderia ser melhor. Há meses, por meio dessas conexões, eu sabia que a empresa de Jéssica planejava esses cortes. Inclusive, ajudei a esposa de um colega a conseguir um emprego em uma empresa concorrente que precisava exatamente do perfil de Jéssica, 3 semanas antes. Poderia ter feito o mesmo por minha própria esposa com uma simples ligação, garantindo ao menos uma entrevista. Mas escolhi não fazer isso. Em vez disso, acelerei meu plano para sair daquela relação. Consultei um advogado de forma discreta, pagando em dinheiro de uma conta pessoal separada. Aprendi o necessário para me proteger financeiramente em um divórcio e documentei meticulosamente as declarações de Jéssica sobre o fim da nossa intimidade, além do seu comportamento posterior, tudo que pudesse me ser útil legalmente. Também descobri, através de comentários informais, que Jéssica vinha me difamando há tempos para seus amigos e sua família, se fazendo de vítima do patriarcado e convenientemente omitindo que foi ela quem tomou a decisão unilateral de mudar completamente nosso casamento. Isso confirmou a necessidade de que minha saída fosse definitiva e sem volta. 2 semanas depois, a empresa de Jéssica anunciou as demissões. Ela chegou em casa visivelmente abalada. "Meu departamento pode ser fechado no próximo mês", disse, esperando empatia. Ela estava claramente preocupada. "Poxa, que complicado", respondi com educação básica, mas sem demonstrar muita compaixão. "Você vai encontrar uma solução." Os cortes vieram até antes do esperado. Na sexta-feira daquela mesma semana, Jéssica voltou para casa chorando. "Perdi meu emprego. Acabaram com todo o meu departamento." "Sinto muito", foi minha única resposta, com uma expressão neutra. "Qual é o seu plano?" perguntei, pegando-a de surpresa. "Meu plano? Acabei de perder meu emprego. Preciso de um tempo para processar isso." "Claro, leve o tempo que precisar, mas as obrigações financeiras não param."
Então me avise como pretende continuar contribuindo com as despesas da casa. Ela me olhou, boca aberta. Você está falando sério? Estou em crise e a primeira coisa que faz é perguntar sobre as contas? Dei de ombros. Só estou sendo prático. Sempre disse que ambos devíamos contribuir de forma igualitária, não disse? Na manhã seguinte, enquanto Jéssica tomava banho, executei minha jogada final. Transferi todo o dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal, deixando apenas o suficiente para evitar saldo negativo. Em seguida, empacotei meus pertences essenciais e tudo o que era importante. Quando ela saiu do banheiro, me encontrou na sala com os papéis do divórcio prontos. O que é isso? Perguntou, olhando para os documentos. Papéis do divórcio, respondi calmamente. Percebi que mereço algo melhor do que um casamento unilateral com alguém que mudou as regras sem me consultar e sem negociação alguma. O rosto dela passou por uma mistura de choque, raiva e incredulidade. Sério? Vai me deixar só porque eu não quis dormir com você? É disso que se trata tudo isso? Se trata de respeito e reciprocidade. Você tomou uma decisão que afetou os dois, impôs como se fosse definitiva e esperava que eu simplesmente aceitasse. Isso não é uma parceria. Ela soltou um riso sarcástico. Ah, claro. Vai correr para sua amiguinha do trabalho. Que clichê. Isso não tem nada a ver com Emma nem com ninguém mais. Você e eu chegamos até aqui porque você destruiu o pacto que nos unia. Por sinal, continuei, transferi nosso dinheiro conjunto para uma conta separada. Você não terá acesso até chegarmos a um acordo. Ela empalideceu. O quê? Você não pode fazer isso. Acabei de perder meu emprego. Como vou pagar minhas contas? Não é problema meu, repliquei, imitando o tom indiferente que ela usou quando decidiu encerrar nossa intimidade. Devia ter pensado nas consequências de tomar decisões unilaterais sobre o nosso casamento. Isso é abuso financeiro. Gritou, chorando. Eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Não. Isso se chama consequências. E falando em necessidades, a hipoteca vence na próxima semana. Já calculei sua parte e está anotada nos papéis. Espero seu pagamento em dia. O pânico começou a tomar conta dela. Por favor, você não pode fazer isso. Eu não tenho renda. Preciso de tempo para encontrar outro emprego. Você deveria ter pensado nisso antes de dizer que não haveria mais intimidade, nem agora, nem nunca, e de me tratar como um acessório em vez de um parceiro. Você queria independência das normas patriarcais, não é? Parabéns. Agora você também é financeiramente independente. Na semana seguinte, a atitude de Jéssica mudou drasticamente. Seus discursos feministas desapareceram e, em seu lugar, vieram súplicas desesperadas e propostas para renegociar. Mencionou terapia de casal, insinuou que poderia reconsiderar sua posição sobre a intimidade e até tentou me seduzir uma noite, algo que rejeitei imediatamente. Meu advogado me aconselhou a não sair de casa ainda, então continuamos sob o mesmo teto, com a tensão aumentando a cada dia. As amigas de Jéssica começaram a me ligar, dizendo que eu estava sendo cruel e que deveria apoiá-la nesse momento difícil. Fui bloqueando os números, um a um. Depois, seus pais me contataram, sugerindo uma reunião para discutir a situação. Recusei educadamente, mas de forma firme. Sua filha tomou sua decisão meses atrás. Agora eu estou tomando a minha. Após 2 semanas desse impasse, vivendo sob o mesmo teto, Jéssica chegou ao limite do desespero. Sem emprego, sem acesso aos nossos fundos e com as contas se acumulando. Ela se aproximou uma noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, suplicou. Preciso de ajuda. Não consigo lidar com isso sozinha. Engraçado você dizer isso, respondi friamente. Não era você quem dizia que as mulheres não precisam dos homens? Que o casamento é um construto patriarcal? Que a intimidade comigo poderia ser cancelada unilateralmente, sem discussão? Eu estava errada, admitiu em voz baixa. Me deixei levar por essas ideias sem pensar nas reais consequências. Por favor, farei qualquer coisa. Podemos ir à terapia, reconstruir o que tínhamos. O que você quiser. O problema, Jéssica, é que eu já não quero mais. Você me mostrou que enxerga relacionamentos como meras trocas, onde pega o que quer e descarta o resto. Agora que precisa de algo de mim, de repente se suaviza e reconsidera tudo. Isso não é amor, nem parceria. É puro oportunismo. Levantei-me e peguei minhas chaves. Amanhã, eu vou embora. Os papéis do divórcio estão prontos para você assinar. Se quiser contestá-los, estou disposto a enfrentar uma batalha judicial que vai consumir o pouco que te resta. Se assinar como está, te darei um único pagamento para ajudá-la a começar sua nova vida independente. Você planejou isso desde o início? Murmurou, com a voz vazia.
Desde que eu disse aquelas palavras, você já estava traçando sua saída. Não, respondi. Comecei a planejar no instante em que percebi que, para você, eu era descartável. Aprendi algo valioso sobre minha própria dignidade, por isso, deveria até te agradecer. No dia seguinte, recolhi minhas coisas e me mudei para um apartamento que havia alugado em segredo semanas antes. Jéssica assinou o divórcio sem resistência e recebeu o valor acordado. Ouvi dizer, por conhecidos, que voltou a morar com os pais em outro estado e que suas convicções feministas ficaram para trás, substituídas pela necessidade imediata de reorganizar sua vida. Quanto a mim, segui construindo minha nova jornada, progredindo na carreira e investindo no meu projeto de fotografia. Continuei cuidando da minha saúde física e, com o tempo, iniciei um relacionamento de verdade com Emma, que me mostrou o que significa uma parceria genuína e de apoio mútuo. 6 meses depois que o divórcio foi oficializado, inaugurei minha primeira exposição fotográfica em uma galeria local. Uma das imagens exibia um amanhecer capturado durante aquele retiro do trabalho, na mesma madrugada em que percebi que merecia algo melhor. Meu maior triunfo não foi tirar a estabilidade econômica de Jéssica ou afetá-la psicologicamente, mas sim me tornar o homem que sempre deveria ter sido, seguro, independente e determinado a nunca mais aceitar menos do que um relacionamento recíproco. Ao tentar me diminuir, ela me libertou. Às vezes, Jéssica ainda tenta entrar em contato quando enfrenta dificuldades financeiras. Meu tratamento é mínimo, quase profissional, apenas para encerrar qualquer questão legal pendente. Fora isso, ela não faz mais parte da minha vida. Nossos amigos em comum acabaram descobrindo toda a história. Alguns acharam que fui duro demais, mas entenderam meus motivos. No entanto, consequências não são justas ou injustas. São apenas o desfecho natural das escolhas que fazemos. Jéssica destruiu os alicerces do nosso casamento, acreditando que a estrutura permaneceria intacta. Quando tudo desmoronou, ela apenas experimentou o resultado lógico de seus próprios atos. De toda essa experiência, aprendi que amor próprio não é egoísmo, é essencial. Às vezes, a resposta mais poderosa para alguém que te trata como um acessório descartável é simplesmente aceitar essa visão e seguir em frente. Sem rancor, sem ódio, mas com a convicção inabalável de que você vale mais do que aquilo que a outra pessoa está disposta a oferecer. Se você leu esse relato e se identificou de alguma forma, lembre-se, você tem opções. Não precisa aceitar mudanças unilaterais no seu casamento. Não precisa se anular para se encaixar nas ideias de outra pessoa. E, acima de tudo, não precisa da permissão de ninguém para começar a construir a vida que realmente te faz feliz. Quem muda as regras sem sua participação está te mostrando, com palavras e atitudes, o quanto valoriza sua presença.